Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre um aborto espontâneo que eu sofri 6 semanas de gestação. Então, gente, quando foi dia 31 de agosto do ano passado, eu descobri que estava grávida do segundo bebê. Eu abri o meu próprio negócio de laços em junho do ano passado, 2022. E aí eu comecei a trabalhar mesmo em agosto, sabe? Tava focando muito porque eu tava passando por um problema, tava um pouquinho deprimida, depressiva, e eu precisava de estranhamento, então eu tava me esgotando para não parar pra pensar em nada. Eu não tava dormindo, não tava comendo, não tava fazendo nada. Só trabalhava em casa fazendo os afazeres da casa e fazendo laço, entregando laço e divulgando laço e falando com página para divulgar e falando com cliente e essas coisas todas, sabe, gente? E cuidando da minha filha, obviamente. Tava trabalhando muito, não tive tempo de parar pra pensar em nada. Se a minha menstruação tinha descido ou não, sabe? Essas coisas. Então, quando foi no dia 31 de agosto, eu tinha 2 entregas pra fazer. Uma de manhãzinha cedo e outra no finalzinho da tarde. Eu não tava dormindo muito tarde, então eu acordei em cima da hora que a gente tinha combinado. Peguei minha filha e saí correndo, aproximadamente 1,5 km, até chegar no lugar que eu tinha combinado com essa cliente. Então, foi muito, sabe? Eu não tinha comido nada de manhã cedo, então fui correndo literalmente pela rua até chegar no núcleo. Consegui fazer a entrega pra ela e voltei pra casa muito mal, sendo muita cólica. Nesse dia foi que começou mesmo a cólica forte. Então, o que eu fiz? Fui olhar no aplicativo, né, quando eu cheguei em casa, quanto tempo falta pra menstruação descer, porque eu achava que ela ia descer nesse dia, justamente porque tava doendo muito, sabe? E quando eu olho o aplicativo, tava atrasado 7 dias. Eu falei, meu Deus, eu não percebi nada. Falei, beleza, mas vai descer, porque eu tô sentindo muita dor, né, muita coisa. Cheguei em casa e não fui descansar. Fui dar a comida da minha filha e corri pra ajeitar tudo na casa, sabe, gente? Então, carreguei água pesada, balde pesado de água, fiz muita coisa sem parar. Mas só parei pra almoçar e depois eu voltei a fazer tudo de novo depois do almoço até aproximadamente 4 da tarde, que era a hora que eu ia fazer outra entrega. Então, eu esperei o meu marido chegar do trabalho, esse horário, que nessa época eu estava trabalhando pela manhã, pra deixar minha filha com ele, né? E pra poder ir. Então ele chegou, a minha mãe acabou que chegou também junto, e eu fui com ela pra poder fazer essa entrega. Só que eu tava muito alcoólica, a barriga muito inchada, e eu muito agoniada, não conseguia nem pensar. Então a gente foi correndo, porque eu também já estava atrasada para essa entrega, e quando eu chego lá, deixo o laço e ela já me paga na hora. Eu fiquei pensando, poxa, a menstruação tá atrasada, eu tenho que fazer um teste só pra dar negativo e eu ver e descer, sabe? E aí a minha mãe, na volta, ela falou, vou comprar um dipirona ali e tal. Falei, mãe, aproveita e pede o teste pra mim. Aí ela ficou com uma cara, tipo, sabe, sem entender nada. Pedi o teste e ela pegou o teste pra mim e fui embora pra casa. Ninguém tocou no assunto. Cheguei em casa, meu marido e minha filha estavam dormindo, então eu corri pro banheiro pra fazer o teste logo. Quando eu fiz o teste, gente, deu negativo, né? Uma listrinha só. Então eu falei, tá vendo? Não tô grávida, é só loucura da minha cabeça. Deixei o teste lá, coloquei a roupa e depois falei, mano, eu vou olhar de novo. Só pra ter certeza, né? Porque depois pode aparecer. Quando eu peguei, tinha outra lista, bem clarinha, muito clarinha. E aí eu peguei e tirei foto, vou deixar a foto aí pra vocês verem a foto que eu tirei da época. E mandei pro meu irmão. E falei, né, poxa, e agora? Eu não fiquei feliz, gente. Eu fiquei muito desesperada porque eu não tava bem. E eu não tava esperando realmente, sabe? Falei com meu irmão e ele falou, vai dar tudo certo. Se Deus mandou, é porque ele vai cuidar, aquela coisa toda. Eu fui ficando mais calma, aceitando melhor, sabe? Então, quando meu marido acordou, eu contei pra ele. Aí, quando foi à noite, eu liguei pra minha mãe de chamada de vídeo. Meu irmão falou pra ela começou a chorar. Meu Deus, Camila, nesse tempo difícil, aquela coisa toda. Mas todo mundo ficou, no final das contas, feliz. E eu comecei a me acostumar com a ideia, já fazer plano, olhar na Shopee o que eu ia comprar, o que não ia, se fosse menino, se fosse menina, aquela coisa toda, né? Não parei de sentir cólica, continuei, a minha barriga ficou muito inchada por muito tempo. E quando fez 5 dias depois que eu descobri a gestação, eu comecei a ter um sangramentozinho marrom. Um pouquinho, gente. Assim, eu já me preocupei logo, porque na gestação da minha primeira filha eu não tive isso, né? Então, eu fiquei preocupada, mas também não quis ir para médico, não. Eu falei, eu vou ficar em casa, porque aqui, infelizmente, você vai e você volta pior do que você foi. Então, eu preferi ficar em casa. E de repouso, sabe? Absoluto. Eu parei tudo que eu tava fazendo, não tava trabalhando mais já. Desde que eu descobri, não tava fazendo mais nada.
só descansando e evitando pegar peso, evitando pegar minha filha, evitando tudo. Depois eu comecei a perder esse sanguezinho, eu fiquei, né, muito deprimida, chorava todo dia. E eu passei mais uma semana aproximadamente só perdendo esse sanguezinho marrom todos os dias. Quando eu completei 6 semanas e 6 dias pela menstruação, eu mandava falar com Deus. E aí eu comecei a orar e falei, Deus, se for da tua vontade de eu ter esse bebê, me dá uma direção, sabe? O que eu tenho que fazer? Me ajuda, ajuda meu bebê, não deixa eu perder ele. Eu orei muito para não perder, mas quando eu finalmente entreguei na mão de Deus, falei, faz a tua vontade. Por incrível que pareça, 2 horas depois, eu comecei a perder sangue vivo. Só que não era rios de sangue não, sabe, gente? Era pouco. Então eu comecei a chorar muito, fiquei muito nervosa e desesperada. Aí eu liguei pra ele e falei, tô perdendo o bebê, tô sangrando. E aí ele pegou e veio pra casa e falou, já tô perto, tô chegando, chegou, o que você quer fazer? Eu quero ir pro hospital, vamos pro hospital agora. A gente pegou minha filha, colocou uma roupa, pegou uma bolsa, botou as coisas dela dentro e fomos, deixamos ela na casa da minha avó. Fomos para a maternidade do Tricentenário em Olinda, que é a mais próxima de casa. Tá, gente? Se eu soubesse, eu não teria ido pra lá. Cheguei lá na maternidade, né? Falei com a recepcionista, falei, olha, aqui atende caso de suspeita de aborto. Ela falou, atende, beleza. Fiquei aguardando, gente, não tinha fila, não tinha ninguém lá, só eu praticamente. Um pouco me chamou, né, pra passar pela triagem. E eu cheguei lá e ela falou, ó, o que tá acontecendo? Eu falei, ó, tô perdendo o bebê, tô sangrando. Aí ela falou, você tá grávida de quanto tempo? Falei, de 6 semanas e 6 dias hoje. Aí ela, não, vem cá que eu vou te examinar pra gente saber se você tá com dilatação, se realmente é isso. Ela viu que eu tava com 1 centímetro e falou, ó, tá sangrando muito pouquinho. Então, talvez não seja isso, sabe? Talvez você não esteja perdendo o bebê. Só que eu já achei estranho porque eu falei, gente, não é normal sangrar. Mas eu fui muito bem atendida, sabe, gente? Por ela. Ela passou um exame de sangue pra mim, pediu pra aguardar 1 hora até o resultado chegar, pra voltar pra ela de novo. Eu fiz o exame, voltei pra ela, ela falou, ó, sobe lá, tu vai ser atendida por outra profissional. Cheguei lá em cima e fui muito mal atendida. Atendimento péssimo, todo mundo muito ignorante, era um homem e uma mulher. Eu não gosto de ser atendida por homem, graças a Deus. Fui pela mulher, mas mesmo assim, os dois não prestavam, sabe, gente? E aí ela fez, não, vem cá que eu vou examinar você e tal. E ela colocou aquele bico de pato pra fazer o exame e ver se o colo do útero tava aberto mesmo e tal. Ela viu e falou, ó, tá aberto, mas muito pouquinho. E o teu sangramento também é muito pouquinho. Ela fez o exame de uma forma, gente, que doeu horrores. E ela pegou a gaze, colocou no colo do útero. E ó aqui, ó, bem pouquinho sangue, sabe, gente? Muito, muito chocante isso. E, tipo, apalpou o lado, acho que foi o esquerdo, e tava doendo muito, sabe? Uma pessoa que eu tava com gravidez ectópica, então ela me deu o diagnóstico sem nem saber, né? Então, o que ela deveria ter me dito? Aqui não tem ultrassom, a gente não faz, então vá para outro hospital, porque eu não perderia tanto tempo lá. Porque isso daí já era 9h30 da noite, 10 horas da noite já. Ela correu, pegou um papel pra me mandar de ambulância pra maternidade do IMIP, né? Porque lá eu já vi esse tipo de caso, enfim. E eu fiquei em choque, assim, eu já tava meio chorando, mas nessa hora eu não conseguia nem chorar mais, eu fiquei paralisada. Eu falei, pronto, agora eu vou morrer e vou deixar minha filha Isabela aí. Aí eu liguei pro meu marido que estava lá embaixo, falei, ó, tô com suspeita de gravidez ectópica, querem me transferir pro IMIP, só que a ambulância não tá vindo, a gente precisa de Uber. Aí ele falou, não, vamos embora. A gente pegou o papel, né, que ela me deu lá, e a gente foi correndo para o IMIP. Só que, gente, a minha opinião é que a ultrassom deveria ser 24 horas, porque não se sabe que horas você vai precisar fazer esse exame. Só que quando eu cheguei lá às 10h30, todo mundo que fazia ultrassom já tinha ido embora. E lá, eles param de fazer às 11 da noite, se eu não me engano. Então, quando eu cheguei lá, ela falou, ó, já era pra você, sabe? Uma moça ainda tentou, correu pra ver se tinha um médico lá, mas não tinha ninguém. Então, falou, já era pra você, sua mãe é de manhã, você vai ter que ficar aqui, porque se for gravidez ectópica, você já tá aqui, né? Então, vai ser menos arriscado pra você. Até então, não tava sangrando muito, né? Mas quando eu cheguei lá, comecei a sentir muito mais dor do que eu já estava sentindo. Eu fui pra sala da médica, que é a triagem de lá do IMIP. Então, ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, ó, minha barriga tá muito inchada, e tava muito inchada mesmo, gente, muito grande. E eu tô com... quando a médica fez o toque, eu senti muita dor de um dos lados. E ela acha que eu tô com gravidez ectópica, porque eu tô sangrando, enfim. E aí ela olhou assim pra mim e fez, tá bom, vai lá pra fora que daqui a pouco a médica vai chamar você pra examinar você.
Falei, beleza. Isso era 11 horas da noite. Fui lá pra recepção, eu falei, oi, Mel, vou no banheiro, que era próximo da recepção. Ele falou, vai lá. Quando eu chego no banheiro, tinha muito sangue, muito sangue. E tudo isso depois daquele exame que aquela médica fez no tricentenário. Tava sangrando muito. Eu falei, já era, perdi o bebê. E eu não conseguia me controlar. Então eu fiquei chorando e tentando parar, né? Porque tinha muita gente lá. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar pensando aqui de mim. Mas eu não conseguia, gente. Eu tava sendo uma dor, assim, uma coisa me sufocando. É inexplicável. Eu nunca passei por isso na minha vida. Nenhum sentimento assim, de perda como foi esse do meu bebezinho. Aí fiquei muito triste, eu não consegui parar de chorar, então eu só abaixei a cabeça assim, próximo da perna do meu marido e fiquei chorando, sabe? E não conseguia pensar em nada, só sentia aquilo que eu tava sentindo. E me sentia muito sozinha, Era como se não tivesse ninguém lá mesmo comigo. E a moça da recepção ficou muito comovida, né? E ficou, olha, se você quiser, a gente bota você numa cama pra você esperar. Se você quiser tal coisa. E eu falava, não quero nada. E o meu marido tava, tipo, sem reação também, sabe? Teve uma hora que ele foi lá pra fora, e aí eu fiquei lá. Foi o momento mais triste da minha vida que eu me lembro, assim, de... Você se sente impotente, sabe? Eu não podia fazer nada. Já tinha perdido meu filho. Eu só pensava em não ter ficado feliz quando eu descobri a gravidez. Então eu comecei a pensar, eu matei o bebê porque eu não queria ele. Eu matei o bebê porque eu trabalhei muito sem saber que estava grávida. E tudo na minha cabeça era, eu fiz isso com meu bebê. Eu era culpada daquilo ali. O vigia, vendo todo aquele drama meu, né, de como eu tava me sentindo, ele chegou e falou assim, isso já era 00:30 aproximadamente. Ninguém tinha me chamado ainda. Cheio de grávida lá na recepção. E aí o vigia falou assim, olha, vai lá dentro. Não fala que eu deixei tu entrar não, fala que tu entrou por conta própria. E chama a médica e pergunta pra ela se ela pode te atender, sabe? Pelo menos pra tu ficar numa sala, reservado pra não ficar aqui na frente de todo mundo. E do jeito que tu tá, porque eu tava com muita dor e tava muito encurvada, enfim. E aí pegou e eu fui lá dentro. Aí eu cheguei, não tinha absolutamente ninguém pra ser atendido lá dentro. E são as gravidinhas que já estavam internadas, sabe? Curtindo essa parada. E a médica muito feliz da vida, rindo, conversando com a perna cruzada com outra mulher, que eu acredito que seja acompanhante de uma das grávidas que estavam lá. E ela conversando de tudo, vários assuntos. Aí quando eu entro lá, o que você quer? Ela disse, olha, vai demorar muito pra me chamar. Aí ela disse, não, daqui a pouquinho eu vou chamar você. Aí eu peguei e disse, olha, porque já faz mais de 1 hora que eu tô aqui esperando e eu tô com suspeita de gravidez ectópica, eu já sei que não vou poder fazer a ultrassom hoje, mas eu só queria saber se vai me internar aqui ou se eu posso ir embora. Vá-se embora! Vá-se embora! Aí veio o médico, né, que eu acredito o responsável da área ali, ele falou, o que tá acontecendo? Eu peguei e falei pra ele, disse, não, ela não pode ir embora. Se ela tiver com gravidez ectópica realmente, é um risco de vida pra ela tem que ficar aqui. Ela disse, então você não pode ir embora. Aí eu fiquei, tá bom. Ela vá-se embora lá pra fora que daqui a pouquinho eu vou chamar você. Eu peguei e falei, olha, vai precisar fazer o toque de novo, que eu já fiz 2 vezes hoje. Aí ela pegou e disse, vai. Você só vai ficar internada se fizer o toque. E eu tava traumatizada de dor, gente. Tava sendo muita dor. Dor de toque, dor de tudo. E cólica, e emocional, né? Psicológico, enfim. Eu fui lá fora, onde meu marido tava, e falei, olha, vou embora, quero ir pra casa. E chorou, né? E ele, por que? Ele vai esperar um médico, não sei o quê. Eu disse, eu não tô com gravidez ectópica, eu tenho certeza que eu tô perdendo o bebê, ele tava no útero mesmo. Amanhã a gente vai lá no CEP Imagem, que é pra fazer a ultrassom particular aqui de Paulista, e a gente faz. E se realmente eu tiver com gravidez ectópica, a gente vai pra uma emergência. A gente pegou e foi embora, por causa da minha avó. Cheguei lá, minha mãe meio que não tava acreditando, né, que tava perdendo. Ela, não, amanhã tu vai fazer o exame e vai mostrar que tá tudo bem. Mas eu já sabia que não estava, enfim. E no outro dia, às 7 da manhã, a gente já acordou pra fazer essa transvaginal, pra saber, né. Quando eu cheguei lá, eu falei logo na recepção, ó, tô com suspeita de gravidez ectópica, aconteceu isso. Aí elas já me passaram na frente de todo mundo, falou, ó, é urgente, vai logo. Aí a médica foi e perguntou pra mim o que aconteceu, eu expliquei tudinho, ela, beleza, vou fazer o exame. E ela fez, quando ela começou a
colocar o aparelho pro lado do ovário que eu estava sentindo dor, ela disse, ó, eu tô vendo o que é pra mim um corpo lúteo, mas pode ser uma gravidez ectópica sim, só que é só como se fosse uma bolinha de água. Então, eu recomendo que você vá na emergência só pra descartar essa possibilidade, se não for. Porque como tá doendo, né, no útero não tinha nada. Ela ficou um pouquinho assim, né, com a questão que eu falei pra ela. Ela falou, e o jeito mesmo de você saber é fazer um beta quantitativo de tanto e tanto tempo pra saber se você tá perdendo mesmo ou não. Aí eu falei, ai, mas eu não vou pra pronto-socorro nenhum. Aí eu já não tava bem mesmo da cabeça, falei, vou pra casa, vamos pra casa. No caso, minha filha ficou na casa da minha avó. E eu falei, vamos pra casa, que é a casa que eu moro aqui, né? Aí a gente pegou o Uber, veio pra casa e aí eu fiquei aqui, tive meu momento de sentir, sabe? Então eu chorei muito e não consegui falar com Deus. Era como se, pra mim, Deus que tivesse feito aquilo comigo. Por mais que eu orei e falei, faz a tua vontade, eu não queria que a vontade dele fosse feita realmente, literalmente. Então meu marido me abraçou um pouco, que aqui, sem chão mesmo, é uma sensação que não tem explicação, só quem passou sabe o que é isso. Eu falei, ó, vamos embora por causa da minha avó logo, e a nossa filha tá lá, ele falou, vamos. A gente chamou o Uber e foi pra lá. Fiquei lá, acho que 1 ou 2 dias pra me recuperar um pouquinho pra poder voltar pra casa. E foram os dias mais tristes da minha vida, porque toda a família sabia que eu tava grávida. E eu fiquei mal, pior do que um resguardo, sabe, gente? Muita dor, tava perdendo sangue, muito sangue, tava muito triste, não tinha fome, aquela coisa toda. A minha filha, tipo, ela vinha e falava que tinha um bebezinho na minha barriga e eu não tava sabendo lidar com aquilo, porque eu tinha perdido bebezinho, então eu falava, sai daqui, não tem bebezinho nenhum aqui. Chorava. As pessoas vêm, falam muita besteira, ai, mas do jeito que vocês estão, daqui a pouco já tem outro, fica tranquilo, nananã. Como se o bebê da gente não fosse nada, sabe? Tipo, perdeu um dinheiro, R$1, 2, sabe? Não foi uma vida. Então, muita gente que fala muita besteira, isso me deixava muito pior, porque eu queria ligar, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Uma coisa que realmente me distraiu foi que eu levei todo o meu material de fazer laço, não pra trabalhar em si, mas só pra não pensar. Então eu ficava fazendo, e isso me fez não ficar pior do que eu já estava. A gente voltou pra casa depois de um tempinho. Eu achava que eu ia me levantar, sabe, gente? Mas eu não conseguia aceitar. Eu não conseguia falar com Deus sem vê-lo como culpado da situação. Eu não conseguia me ver sem ser culpada. Eu não conseguia ver o meu marido sem ser culpado. Todo mundo pra mim era culpado. Tiraram o meu filho de mim, eu tirei o meu filho de mim. E agora acabou tudo na minha vida. Então até digo pra quem é aqui da região, de Paulista, região metropolitana do Recife, que pensa em ir pro tricentenário em questões de uma gestação antes da hora, sabe, antes das 39, 40 semanas, não vá, porque lá não atende esse caso de aborto. Mas que eles falem que atende, vocês já tiram a conclusão daí que lá não tem nenhum tipo de suporte para isso. Então, ou vocês vão pro IMIP, ou pro CISAM, ou o Hospital da Mulher, eu acredito que eles atendem esse tipo de casos, tá, gente? E não foi só eu que passei por isso, outras 2 pessoas que falaram comigo pelo Instagram que estavam grávidas de mais tempo do que eu, perdendo o bebezinho, e foram pra lá, pro tricentenário, e terminaram de perder de vez, sendo que tinha chance de salvar, assim, tipo, gente, com 5 meses de gestação, não sei. Eu passei 3 meses muito deprimida, muito revoltada, eu não conseguia orar, e na minha cabeça, Deus fez aquilo, sabe? Então eu não queria falar com ele, eu não queria aceitar a perda. Até porque eu nunca tinha ouvido um não de Deus, e aquela foi a primeira vez, então foi um choque pra mim muito grande. Depois, isso foi em setembro, quando foi em dezembro, a minha avó teve um problema no coração, quase morreu, e teve que botar uma marca-passo, então foi tudo muita coisa junta, sabe? E eu não tava conseguindo me levantar disso, não conseguia. Graças a Deus, esse ano eu entendi, aceitei, entreguei a Deus e me arrependi, pedi perdão pra Deus. Inclusive, eu fiz o relato lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Tá nos meus destaques. Na época que eu tava passando, eu postei isso. Hoje eu me arrependo muito de ter colocado Deus nessa posição de culpado. Mas eu me sinto perdoada e amada assim. Eu já me perdoei também. Queria falar pra vocês que o tempo vai curando, vai aliviando, sabe? Eu ainda sinto sim quando eu lembro, mas
não se compara ao momento que você tá vivendo, né? Quando foi em fevereiro desse ano, eu orei e falei, Deus, olha, eu não quero mais ter um filho a qualquer custo, porque na minha cabeça eu ficar grávida porque Deus tirou meu filho. E depois que eu me arrependi e pedi perdão pra ele, enfim, falei, Deus, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Se for de eu ficar grávida agora, amém, sabe? Mas se não for, eu aceito também, porque o Senhor sabe todas as coisas e a tua vontade é melhor. Quando foi em março, eu fiquei grávida e em abril eu descobri que estava grávida. Graças a Deus agora eu tô com 24 semanas, uma menina. A gente passa por esses momentos, mas faz parte da vida, né? É uma coisa que eu não pensei que eu fosse me recuperar, me levantar disso. Eu achei que fosse um assunto que eu ia sofrer muito, muito ainda, por muito tempo. Mas graças a Deus, eu tô bem, sabe, gente? Eu entendi já que o meu bebezinho tá no céu, tá com Deus. Mas tem um tempo certo, sabe, gente, pra todas as coisas. E Deus me deu essa nova bênção, né? Mais um filho, agora a minha terceira gestação. Eu tô muito feliz com esse bebezinho. Graças a Deus tá tudo bem, tá dando tudo certo. Eu tava grávida do bebê que eu perdi. A previsão do parto era pra abril de 2023. E quando foi em abril de 2023, eu descobri que estava grávida novamente. Então, o mês que eu estaria chorando e sofrendo e pensando no bebezinho que eu poderia ter comigo, eu estava me alegrando em descobrir que eu estava gerando uma nova vida dentro de mim, gente. Então, Deus é muito maravilhoso. E como eu disse pra vocês, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Então, eu já estava melhor, já estava mais feliz, já estava outra pessoa e mais preparada. Veio num momento que eu queria. Então, quando eu descobri, tem um vídeo aqui contando pra vocês como eu descobri. Eu fiquei muito feliz e estou muito feliz até hoje e dou muito mais valor, sabe, gente? A cada semana, a cada dia que passa da gestação, eu agradeço a Deus por mais um dia do meu bebezinho vivo aqui e se desenvolvendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saibam que Deus, Ele sabe de todas as coisas e se aconteceu com você, tem um propósito. Talvez você saiba, talvez não. Então, Deus tem um tempo certo. Se você perdeu o seu bebê e você está passando por isso agora, saiba que você pode, talvez, daqui a 1, 2, 3, sei lá, um ano, ter outro bebê. E você tá pensando, gente, mas realmente aquele não era o tempo certo, sabe? Que é assim que eu penso agora. E agora tá sendo totalmente diferente. Então é isso. Se gostaram, cliquem em gostei, inscrevam-se no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.